aqui em mais um podcast. Eu sou a presbítera Lili e nós hoje vamos falar de um tema muito especial, que é o nosso corpo, os cuidados com o nosso corpo. Nesse podcast de hoje temos convidados muito especiais, o presbítero Osíris. Fala pessoal, tudo bem? E o presbítero Felipe. Fala galera, tamo aí. Os dois são do Zoidense, né? São do Ministério de Dança da igreja, então ali sempre ativos com o corpo. E eu quero saber de vocês, meninos, como que vocês começaram a dançar na igreja, da onde surgiu esse interesse e como que foi? Show. Vou começar então, amigo. Maravilha. Gente, eu sou do Ministério de Dança já há uns mais de 10 anos. Meus pais, eles se converteram na igreja Renascer. Casamento restaurado, família restaurada. E aí entrei no Kids, Teen, toda aquela trajetória que todo jovem tem dentro da Renascer. E conheci o Ministério de Dança. Eu olhei o Ministério de Dança e falei que queria dançar. Não, minha mãe só olhou e falou, um dia você vai estar ali na ceia dançando com eles. Eu olhei e falei, não, isso não é pra mim não. Já tô aqui há mais de 10 anos dançando. E conhecendo o Ministério de Dança, eu me encontrei tendo a liberdade em Jesus, né, de expressar através do corpo a adoração. E ali eu comecei a me especializar, comecei a conhecer vários estilos diferentes de dança, danças urbanas, voltado mais pro hip hop. E hoje eu me encontrei, assim, entendendo que nós temos muitas formas e muita liberdade de expressar a adoração diante de Deus. O importante é a gente mostrar isso, não só para nós, com uma oração, com uma vida sua e Deus, né, uma vida sua com Deus, mas você levar o povo à adoração, né? Você mostrar que isso é possível, né? Que a gente não precisa ficar totalmente parado ou preso a algum tipo de dogma ou, enfim, algum formato. Você é totalmente livre em Jesus. Sim, muito legal, Show. Né? E a minha experiência, eu sou da igreja desde que eu nasci também, né? Meus pais, eles eram da Renascer. E aí eu fui crescendo, a minha irmã fazia parte do Ministério de Dança, a irmã mais velha. E ela participou da gravação do Renascer Praise, que foi no Pacaembu, se eu não me engano, que tinha mais de 1.000 dançarinos. O 10, né? Não lembro agora, acho que foi o 10. Acho que o 10 e o 11, né? Uma galera, né? Isso. Foi lindo, assim, eu lembro que eu era criança, e aí eu vi aquilo, assim, então a dança, o Ministério de Dança sempre fez parte muito do contexto da minha casa, minha irmã sempre fez parte, minha mãe levava ela para os ensaios. E aí eu fui crescendo, quando eu tinha acho que uns 12 anos, minha irmã me chamou para participar de uma cantata, dançar uma coreografia, eu falei, bora, por que não? E ali eu comecei a ter minhas primeiras experiências com a dança dentro da igreja, e foi incrível, assim, né? Eu lembro que antes de eu entrar na companhia de dança, no Zoe, teve um espetáculo, Canto de Sião, do Renascer Praise 18, e eu fui assistir o espetáculo, que são as coreografias dos louvores, né? E eu lembro que eu fui muito marcado por Deus ali, eu falei, eu quero estar ali, eu quero adorar a Deus dessa forma, eu quero louvar a Deus com o meu corpo, e foi uma experiência muito marcante, e desde então eu me firmei no Ministério de Dança, porque antes eu só participava nas cantatas. Só vinha fazer participação especial. Participação especial. Mas aí eu me firmei, e hoje eu entendo a importância desse ministério, como o Fê falou. É a gente adorar a Deus, é entregar de volta o que ele nos entregou, né? E é muito intenso essa adoração que envolve não só o nosso corpo, né, naquele momento, mas o nosso corpo como um todo. Eu acho que é tudo muito lindo, mas quando tem uma entrega de coração, uma entrega verdadeira, aí se torna muito mais intenso, né? É verdade, e é fácil ver, né, quando é de verdade. Sim. Quando a pessoa tá ali só pra, enfim, qualquer outro sentimento, quando a pessoa tá ali pra adoração, pra entregar o melhor dela, transborda o que ela é, né? Quando você tá no altar, você fica transparente. Transparente. Sim, é exatamente isso. E, né, vocês adoram a Deus com o corpo de vocês, né, literalmente, e como vocês acham que não só quem é da dança, mas nós, né, como cristãos, devemos cuidar do nosso corpo? Por que devemos cuidar do nosso corpo? Felipe. Boa. Eu falei, acho que o Rodrigo vai responder. Ele também vai responder. Justo. Acredito que é necessário, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que Deus ele entregou a oportunidade para você de viver uma vida santa, uma vida verdadeira, uma entrega verdadeira 100%, você precisa entender que aquilo que Deus te deu, ele precisa de volta, né? E é aquilo que você tem que entregar de volta, como uma oferta santa. Ou seja, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu, né? O seu corpo, a sua mente, tudo. Isso seja através de disciplina, através de
hábitos, através da rotina, alimentação, atividade física. Então tudo influencia naquilo que Deus te entregou. Se Ele te deu corpo, se Ele te deu saúde, é você cuidar dela. É o dom que Deus te deu, né? Exatamente. Osiris, fala pra gente alguns cuidados que você tem com o seu corpo. Olha, eu acho que um cuidado principal é a academia, né? Assim, eu lembro que na pandemia que teve agora, em 2020, eu me peguei num lugar comecei a ficar muito ansioso, né? Não só pela questão da pandemia em si, mas eu tava em época de TCC da faculdade, enfim. E aí eu tive um problema muito, muito sério com a ansiedade que me fez comer muito. Então eu comia pra me aliviar, eu comia pra, sei lá, era um escape. Uhum. E era só comida besteira, né? Era válvula de escape, a válvula né? de escape, só besteira. Não era alface e tomate, era chocolate, era tudo isso. Então eu comia muito e aí eu comecei a engordar, eu comecei a entrar num lugar que era uma prisão mesmo, assim, eu não conseguia sair. Tanto que o Fê morava perto de mim na época, e ele falava, vamos treinar? E eu falava, não quero, não sinto vontade. Arrumava sempre uma desculpa e era uma prisão. E aí, desde então, quando foi voltando os cultos, né, presenciais, e a gente voltou a dançar na igreja, isso na pandemia, eu lembro que eu fui dançar em Cendeia, que é uma coreografia super legal, e todo mundo gosta de dançar. Todo fica animado, né? Pra quem não sabe, pula, vai tentando, roda. Tipo eu, que não sei nada, mas a gente Você tem. pula, vai, joga a perna, e é uma loucura. E aí eu fui dançar e eu não consegui. E aí isso me pegou muito, assim. Eu falei, eu tive que sair no meio da coreografia, porque eu não tava aguentando, eu tava passando mal, não conseguia respirar. Claro que tinha toda a questão também da máscara, enfim, todos os cuidados que a gente tinha. Só que aquilo me pegou muito de eu não conseguir cumprir o meu chamado. Não consegui realizar o meu propósito por conta de um lugar que eu tava que prejudicou o meu corpo. Sim. E aí isso me pegou muito. Eu falei, eu não quero mais me sentir dessa forma. Eu não quero entregar menos pro Senhor do que eu já entregava antes. Eu não quero me sentir desse jeito, eu não quero olhar pra mim e não gostar de mim. Sim. E aí eu comecei a me cuidar mais. Então fui no nutricionista, comecei a fazer academia, fui aprendendo a me alimentar melhor. Então, o nutricionista foi essencial, ele me ensinou muitas coisas que eu não fazia ideia. Eu adoro essa profissão. Você adora? Pra quem não sabe, eu sou nutricionista. Suspeita. E aí ele me explicou muito, assim, eu comecei a entender melhor, comecei a comer melhor. E aí, foi esses cuidados que, às vezes, são coisas simples, né? Coisas simples, que todo mundo sabe. Sim. Que a alimentação dá certo, que a academia dá certo, o exercício físico, só que às vezes acaba passando despercebido. Então foi esses cuidados que ainda tô nesse processo, né? Mas, sempre, né? Acho que o resto da vida. Sim, mas eu acho que isso é muito importante ser dito. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes o básico funciona. Nossa, demais. Às vezes a gente quer ficar inventando a roda de tipo, a nova dieta, o novo treino, o novo suplemento, e fica inventando um monte de coisa. E o básico já foi inventado. Se você fizer ele bem feito, as coisas vão dar certo, você vai ter resultado, você vai ter saúde. E isso é muito importante. Duas coisas que vocês falaram, eu acho que é importante a gente ressaltar, que o Felipe falou, né, de que para ele cuidar do corpo é devolver, né, a adoração que Deus deu a oportunidade de que a gente possa fazer. E você falou de não ser negligente. E eu acho que às vezes a gente acaba sendo negligente com o que Deus nos deu, por às vezes espiritualizar demais o cuidado com o corpo. Eu não sei se vocês sentem isso ou percebem, mas às vezes eu vejo assim que as pessoas ou colocam cuidado no corpo, né, numa ótica cristã, como cuidado assim ao âmbito de pureza sexual. Se eu sou solteiro, eu não posso ter relação sexual, eu não posso me prostituir, não posso sair ficando com as pessoas. E se eu sou casado, eu tenho que ser fiel ao meu marido, à minha esposa. E isso. Esse é o cuidado com o meu corpo. Acabou. Tipo, beleza, o resto que eu como, se eu durmo, se eu tomo água, não faz diferença. Não tem nada a ver. Tipo, não já tô sendo certo. Eu durmo 2 horas por dia. Vivo à base de energético e essas coisas.
E aí as pessoas vão se deixando, vão sendo negligentes Sim, mesmo total. com o que Deus deu. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que na igreja às vezes acaba até virando uma piadinha, que você falou, né, de que você estava num momento que foi difícil e que você acabou transbordando as emoções no comer. E às vezes a gente nisso, né, de comer demais, né, a gente esquece que gula é pecado. Exatamente. Né? Isso não sou eu que estou falando, tá escrito lá na Bíblia. Gula é pecado. Exatamente. Então, a gente às vezes até brinca com isso, fala, ai, crente não come, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Verdade. E a gente não pode deixar normalizar isso. Porque se eu estou ferindo o corpo que Deus me deu, seja com o que for, é errado, é Exatamente. pecado, né? Se eu não dou comida em quantidade adequada, água em quantidade adequada, sono em quantidade adequada, eu Sim. estou pecando. E como Realmente. que pra vocês é isso? Como vocês sentem no contexto que vocês estão, né? Na dança ou com a galera da igreja no dia a dia, assim, o que vocês percebem disso? Eu acredito que a alimentação em si, ela afeta ativamente o nosso ministério, né? Porque a gente tá sempre usando o corpo. Mas isso afeta todos nós. Sim. Pô, às vezes subir uma escada, se você não tem uma alimentação legal, se você tem uma atividade física, até eu, pô, faço atividade física todo santo dia, às vezes uma escada me cansa, tá ligado? E é muito comum. Então, quanto mais a gente entender que se a gente se alimentar bem, aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé. Sim. Pô, é fato. Se a gente não se alimentar bem, não se fortalecer, não tá preparado pro dia a dia é subir uma escada, é correr pra pegar um ônibus. Quantas vezes o ônibus passou e você não teve que ativar o atleta pra conseguir pegar o ônibus? Isso é muito comum. É o dia a dia mesmo. Sim. Isso é o básico. E tá bem, com saúde. Então, pô, café da manhã com proteína, almoço com proteína, jantar com proteína, às vezes o Lanche com intervalo. proteína. Exatamente. O importante é a proteína. Brincadeira, acho que... Gente, é importante todos os nutrientes, tá? Exatamente. A proteína também é A importante, especialista mas tá não aqui. só é. Mas no caso, assim, se alimentar bem, assim, com sua rotina ajustada ali com o seu dia a dia é muito importante. Pra você se sentir bem consigo mesmo, pra você ter material pra construir músculo, pra estar bem, pra estar saudável e pra você servir a Deus com saúde e ter uma vida longa, né? Sim. Não depender aí de máquinas ou, enfim, de ideias mirabolantes pra você se manter vivo, sabe? Quando, na verdade, se você cumprir o básico, você vai servir a Deus aí até os... O apóstolo Estevão é um Nossa. exemplo. Sim, a Sim, Bispa sim. Sônia, né? E eles falam disso o tempo todo nas redes sociais. Você vê que isso não é só... pô, gente, todo mundo sabe, tem que fazer atividade física. Não, isso é essencial pra você servir a Deus o resto da vida. Mano. Ponto. Exatamente. E esse ponto que você falou também de servir a Deus me pega muito, né? Porque nós estamos em missão. Nosso corpo não é pra nós. Uau. É pra servir a Deus, né? É pra continuarmos a missão que o Senhor confiou em nós. Então, o fato de, por exemplo, eu tô numa condição que eu não consigo subir uma escada. Só que se Deus me pediu pra subir uma escada pra falar com alguém lá em cima, Exato. eu não vou mano. conseguir. Você vai ficar no meio do caminho. Então, isso me pega muito, né? Além do Ministério de Dança, também faço parte do Ministério do O2, a gente vai em missões também. Nossa, E real. aí isso me pega muito de... então se é uma missão que vai exigir esforço físico, eu não vou conseguir. Eu não vou ir realizar. Verdade. Um final de semana mais agitado, né? Nossa. Que não é incomum. Não é. Exatamente. Não Na é rotina, incomum. então, que a gente tem DIP, culto e as agendas Conexão da Teams, igreja. Anunciar, uma Anunciar. doideira, subir uma exatamente. escada. Salvation Normalmente acontece, né? No mesmo dia, anunciar, conexão. Não, e DIP. Então, assim, como eu não vou conseguir realizar pra Deus, não vou conseguir estar lá e enfim. Então, esse cuidado não só na questão de alimentação também, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, que a gente acaba normalizando. Não bebo, então eu vou comer. Isso faz muito mal, Sim. né? E como você falou, né? E às vezes coloca a comida como Um escape, né? um Uma escape, válvula. um lugar de conforto. Assim, porque eu não tô fazendo nada de errado. Isso pode. Eu tô só comendo, tipo, gosto de, sei lá, uma Sim. coisinha mais gordurosa aqui, com açúcar, corante e tal. Mas é só uma comida. Só que indiretamente não, né? Diretamente isso está afetando a sua saúde, o Ainda seu mais em bem-estar. quantidade, né? Que normalmente... Exatamente. Esse é muito louco, não tem nada a ver com pode e não pode. Pode brigadeiro?
Pode, não pode. Não, é com excesso. Hambúrguer é pecado? Não, pode comer, mas é um excesso que... Exatamente. É o que você faz todo dia que determina a sua saúde. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A tua saúde é determinada por 80% do que você faz na sua vida. Então, não tem problema, assim, né? Todo mundo vai ter um casamento, um aniversário, alguma coisa fora da sua rotina. Ok, naquele momento você comer um pouco mais de doce, você tomar um refrigerante, mas o problema é o que você está fazendo todo dia. O problema é que hoje as pessoas têm pecado na rotina, né? Todo dia é lanche, todo dia não tem atividade física, todo dia tem sono a menos, né? Tem sedentarismo, não tem água em quantidade adequada, e aí isso afeta diretamente a saúde delas. De verdade. E outra coisa, tipo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é muito difícil acordar cedo de manhã pra ir treinar. Realmente, não é fácil. É você ir contra ali a sua carne, ir contra você mesmo, ir contra o seu desejo natural de ficar na cama. Sim. Hoje, sei lá. Às vezes não vai acordar às 6 da manhã motivado. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Não vai ver. Quem acorda? Que isso? Calma. Não, tem alguns que acordam, mas às não vezes acontece muito comigo, não. Uma quarta-feira, sei lá. Uma quinta-feira às 5 da manhã, acordar pra treinar. Não, Você tá maluco. Nossa, mas assim, se você transformar isso em um hábito, É. pô, fazer um pouquinho todo dia, Sim. mas transforma normal. E se Sabe- transforma normal, de se adapta. E também encontrar um propósito divino. Acho que, lógico, não quero espiritualizar tudo, assim, mas você Claro. encontrar um propósito divino te faz não desistir. Sim. Realmente, é a motivação, né? É a motivação Exatamente. verdadeira. Porque muitas pessoas levam tão a sério o ministério, né? Então tá ali, ponta firme e tal. E às vezes a saúde no corpo, a alimentação, beber água, dormir com qualidade, e não liga muito pra isso. Agora, se você encontra um propósito divino pra isso, Sim. aí as coisas De vão... entender, né, que Deus está sendo honrado, né? Lá em 1 Coríntios 6, tem um versículo que fala exatamente disso, de que nós somos comprados por um alto preço por Deus, e que por isso nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, fazer o que a gente tem que fazer na nossa saúde, né, cuidar do nosso corpo adequadamente, não é sobre se eu gosto ou se eu não gosto, mas é se eu tô sobre... com vontade ou não, né? Exatamente, não é sobre vontade, é sobre disciplina, porque eu estou em obediência a Deus. Meu corpo não é meu, é de Deus. Ele me Uau. emprestou para A que gente eu foi possa... comprado. Exatamente. Eu posso não gostar, eu posso não estar confortável com isso nesse momento, né? Posso não acordar tão motivada para fazer atividade física ou comer frutas, verduras e legumes, mas eu entendo que isso faz parte do propósito divino de Deus para mim. Se eu tiver um corpo mais forte, né, assim, mais forte que eu digo, com mais massa muscular, né, mais fortalecido, alongado, né, se movimentando, que isso vai me ajudar a cumprir o propósito que do céu já foi liberado para minha Sim. vida. E às vezes, se eu tô sedentária, se eu tô comendo mal, se eu tô, de repente, com uma anemia ou qualquer outra doença por conta disso, eu posso deixar de cumprir o meu propósito por negligência. Verdade. Porque eu poderia ter escolhido fazer de outra maneira, mas não fiz. Realmente. Acho que isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. São escolhas, né? Exatamente. A gente pode escolher obedecer, viver ali uma vida mais saudável para viver o nosso propósito. Com E até tirando nessa questão mais sobre Jesus, sobre propósito, mas também para nós. A gente sente a diferença no nosso corpo. A Sim. gente vai saber, por exemplo, eu dei o exemplo de dançar. Naquela época eu não estava conseguindo, agora eu consigo. Então eu Sim. sinto a diferença, essa resistência. Exato. Então é algo que é benéfico para não só Com certeza. pro propósito, mas para você mesmo. Você se sente bem, se Exatamente. sente melhor. Eu amo Pilates, faço há muitos anos. E faz 6 meses que eu faço musculação. Amo? Não amo. Mas vou por obediência. Por quê? Porque o meu corpo não é meu, é de Deus. Sim. E aí eu vejo diferença. Ter um corpo fortalecido faz diferença na vida. Não é sobre, Real. nossa, quero ser bodybuilder. Mas nas coisas, nos detalhes do dia a dia, de Sim, você total, subir uma faz muita escada, diferença. de Real. você estar ali na igreja, ai, tem que pegar uma criança que tá correndo, tem que ajudar, Sim. fazer não sei o quê. A sacola no Sempre mercado faz diferença. E Você é o fala básico. assim, nossa, esses dias tinha uma criancinha correndo lá na igreja, aí a mãe fala, ai, pelo amor de Deus, pega ali, senão vai sair. E aí eu peguei ele no colo, aí a gente fiquei conversando com ele.
Aí depois a mãe dele falou, ai, nossa, ele tá tão pesado. Eu falei, ai, não achei tão pesado. Eu falei assim, nossa, ele tem quase 15 quilos. Aí eu falei, ai, mas, Sou tipo, forte. consegui, assim, né, segurar ele um pouquinho. Por quê? Porque eu tô treinando. Se fosse um tempo atrás, nossa, eu tinha pegado um segundo amarrado o menino na cadeira. Muito Brincadeira, não teria feito isso. Não, e o legal Mas também é isso, você vai vendo nas pequenas coisas, né? E como que isso tá também fazendo ajuda diferença. na mentalidade, né? Eu percebi esse impacto muito grande. Como eu disse no começo, eu tinha esse problema com a ansiedade e o treino me Sim. tirou isso. Virou o endor- seu escape. A endorfina, né? Que vai sendo liberada ali. Faz diferença real. Total. E essa disciplina você muda. E essa disciplina que se aplica no treino, na alimentação, pode ser aplicada em qualquer área da vida. Exatamente. No trabalho, no próprio Sim. ministério também. Se você tem disciplina em uma coisa, você replica isso em tudo. São princípios, né? É o princípio da Bíblia, que Deus nos ensinou a ser disciplinado, a plantar e colher aquilo que é Sim. bom, sabe? O que o homem plantar, certamente ele vai colher, né? Exatamente. E é sobre isso, assim, as nossas escolhas vão determinar. Eu sempre falo isso, a vida é feita de escolhas. E aí, por isso, a gente tem que escolher o que a gente tá fazendo. Como você falou, é difícil. Mas tudo na vida é difícil. Mano. É difícil levantar cedo, comer direito, tomar o tanto de litro de água que você tem que tomar por dia. É difícil. Mas é difícil também ficar sedentário, ficar obeso, não conseguir cumprir o seu chamado, Nossa, não dói conseguir muito. fazer uma atividade física, ficar ofegante, sei lá. Real. Tipo, então tudo é difícil. E a gente tem que escolher o exatamente. difícil que a gente Pode vai lutar. Eu tava refletindo essa semana como a vida vai ser difícil, a gente sempre vai ter problema. Agora basta a gente escolher os problemas que a gente quer pra gente. Exatamente. Por exemplo, um paralelo, né? Pô, imagina que tem um cara que alguém entrou na casa dele, sequestrou a família inteira dele e falou, ó, você só vai ter sua família livre se você correr 45 quilômetros. E outro cenário, um Uau. cara que se preparou 45 quilômetros, fez a corrida e no final tá a família comemorando. O cara teve a mesma preparação, a mesma atividade, só que o problema era diferente, sabe? Sim, exatamente. Então tem tudo a ver com você escolher os problemas pra você Caramba. e você cumprir aquilo com determinado. Sim, né? Não esperar chegar a conta, né? Eu E a mesma sempre falo coisa. isso. A conta vai chegar, gente, né? E às vezes você que tá assistindo aí, você fala, mas eu sou jovem, não tenho problemas, meu colesterol tá tudo certo, como fast food todo dia e tá tudo bem. Ok, hoje, mas será que se você continuar tendo as mesmas escolhas, né? escolhas, as mesmas atitudes nos próximos 5 anos, como é que vão estar os teus exames? Como é que vai estar a tua Exatamente. saúde? Total. Né? E a gente não tá falando de estética, porque às vezes também muita gente tem resistência a esse assunto, porque fala assim, vaidade é pecado. Eu vou treinar pra eu ficar lá na academia me exibindo pros outros. Deus não gosta disso. E óbvio, né? É importante que a gente guarde o coração, né? Que você vá pra academia Sim. pelos motivos Motivos corretos, certos, tá bom? Em nome de Jesus, não fica olhando pra pessoa do outro É, lado com fica olhos se que não exibindo são lá. de Deus, né? Ficar se exibindo Que lá isso. e tal. Vá treinar, tá bom? Na bênção. Isso, põe Isso. louvor lá, Isso. chora no leg press, tá tudo certo. Chora mesmo. Chore. Chora com vontade. Encontre o Senhor no leg press. Mas eu acho que é importante isso, assim, que às vezes as pessoas falam, mas é vaidade, né? Porque vai ficar trabalhando o corpo, não sei o quê, mas Deus não gosta disso. Mas é importante a gente conseguir entender a diferença, né? Do que é eu estar fazendo ali para me mostrar, para me exibir, ou até para ficar, de repente, indo olhar as pessoas na academia, e eu tô ali para cumprir o propósito, né? Tô fazendo para que eu tenha saúde, para que eu tenha o restante da minha vida se desenvolva da melhor maneira, né? Para que eu coma de forma adequada. E eu acho que isso é muito importante. Total. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações, né? Não tem como. Realmente. A gente querer treinar, lógico, para ser melhor, para o propósito, para nós. E a pessoa vai treinar para se amostrar, para ser algo. Então, o Senhor conhece. Ele... Sim. Conhece. Em uma hora sempre aparece, né? Não adianta você ficar Exatamente. escondendo. Uma hora aparece, gente. A conta sempre chega. A conta chega. Chega. E aí eu queria saber de vocês, já que estamos falando aqui, né, de alimentação e essas coisas, uma dica que vocês dão, assim, que funciona pra vocês com a alimentação, que é uma coisa que você falou assim, olha, isso aqui eu consegui fazer legal sobre bons alimentos, sobre bons hábitos que vocês têm feito. Top. Eu passei no nutricionista, né?
E aí ele foi explicando várias coisas que minha cabeça explodiu, assim, foi sensacional tudo que ele falou. E uma das coisas que ele falou que me marcou muito, ele deu o exemplo de uma torneira de uma casa. Ele falou, ó, vamos supor que tem uma casa que tem uma única torneira, e nessa torneira sai a água só meio-dia. Meio-dia sai água, dá meio-dia a 1. Você sabendo disso, você não vai pegar essa água, guardar para de noite, para você poder tomar banho, para você poder cozinhar, para você usar no dia seguinte, de manhã, pra você lavar o rosto, enfim, você não vai fazer isso? Eu falei, sim, total, né? Ele falou assim, o corpo é a mesma coisa. Se você não tem essa... Se o seu corpo ele só recebe alimentos, 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, ele vai começar a guardar. Ele vai fazer reserva. Vai fazer essa reserva para continuar vivo, de pé, Sim. né? Então ele falou assim, então quando você tem uma torneira que tem água sempre, não tem essa reserva, você não precisa guardar. Não tem necessidade. E é isso, acho que foi esse o segredo que a maioria das pessoas já sabem, mas que funciona. Que é você comer sempre. Não precisa comer, vou comer um pratão a cada 3 horas, mas comer pequenas quantidades a cada 3 horas, durante o dia, se alimentando bem. Então, isso foi algo que eu comecei a fazer que funcionou muito, assim. Vida. Mudou demais esse entendimento. Isso faz muito sentido. Eu sou a pessoa que você me encontrar em qualquer lugar, provavelmente eu tô com uma bolsinha na mão ou com uma sacola, sempre tem comida na minha bolsa. Sempre tem, fruta seca, castanha, sempre tem alguma coisa, porque isso faz muito sentido. Senão você fica refém do que você encontra na rua. Sim, é verdade. Né? Às vezes você não sabe, né? Pode acontecer alguma coisa, sei lá, demorar, pegar trânsito e tal. E aí você perde, eu sempre falo assim, a fome da tarde, eu batizei carinhosamente, né, a fome ali no meio da tarde, das 4 até as 6, da hora do desespero. Porque normalmente as pessoas, né, principalmente de quem trabalha administrativo e tá presencial. Então a pessoa almoça entre meio-dia e 1h, então é a hora que começa a dar uma fome. Bate forte. E aí essa é a hora que o seu Zé do Milho aparece, que a tia que vende bolo na empresa aparece. Pote, meu Deus. Não é? Esse bolo de pote é bom. Que vende a torta, que vende a trufa, o brigadeiro. É nessa hora que essas pessoas aparecem. Então, é muito importante que a gente se organize. Para mim, alimentação saudável tem tudo a ver com planejamento. Então, a gente tem que pensar, né? É óbvio que as coisas podem ser um pouquinho fora do lugar, mas pensar mais ou menos como que vai ser meu dia amanhã, onde eu vou estar, vou trabalhar em casa, vou trabalhar fora, tenho aula, não tenho, e tentar se organizar para isso. Onde eu vou almoçar, o que eu vou fazer, para que você não fique refém de tipo, quando chegar lá eu vejo. Porque se você ficar... Aí você pega um pão de queijo. Nossa, fácil. Coxinha na estação. Exatamente. O que tiver, porque você tá morrendo de fome. Ou senão você chega em casa, sei lá, essa pessoa que almoçou meio-dia e vai comer 7, 8 da noite, ela não tem o poder da seletividade, não tem. Ela come qualquer coisa, até o fogão ela come junto antes do jantar. E aí a sua dieta foi pro ralo, né? Sim, aí o seu corpo guardou a água, né? Exato, não só a água, né? Guardou tudo. Todo o resto. O que me ajuda muito é isso que você falou, sobre o planejamento. Eu tenho um Google Agenda, que eu ponho o meu horário pra comer, pra ir treinar. Patrocinando. Pra comer, pra treinar, pra reunião, como eu trabalho home office. Então eu tenho que ter total controle do meu tempo. Se eu tiver controle, eu perco demanda, perco reunião, perco horário pra comer. Às vezes não tem horário pra comer, porque entra numa demanda, entra numa reunião, quando vai ver já foi. Então a Google Agenda me ajuda demais. Horário pra comer, horário pra treinar, horário pra trabalhar, horário pra orar, horário de fazer nada. Hora de parar e ficar aqui. Importante. Importantíssimo. Importante. Tem pra tudo, né? Exatamente. O descanso faz parte do cuidado do corpo também, né? Exatamente. Deus descansou, né? Deus criou o mundo e descansou, mas a gente quer ser melhor que Deus. Fala, pra que eu vou dormir? É perder tempo. Os invencíveis. Não faz sentido. Uma coisa que me ajudou muito também foi congelar comida. Fazer comida e congelar. Fica mais prático. Só esquentar no micro-ondas. Você faz ali dentro da dieta, congela, depois já deixar pronto. É o esquema mesmo. Sucesso. Muito bom. Genial. Felipe, me fala uma dica de exercício que para você, como foi para você começar essa vida de exercício, e para quem tá nos assistindo e você fala assim, olha, eu sou uma pessoa sedentária e tá muito difícil. O que você aconselharia para essa pessoa? Se você não tem acesso à academia, não tem dinheiro para investir em academia, tem flexão em casa.
faça uma flexão. Grátis. Claro, alongamento grátis. YouTube, Exatamente. né? Com um monte de aulas. Tem Nossa, Zoidense. Zoidense. Zoidense, No Jovem YouTube, Versus, gente. coreografia. Bispo John, desculpa. Mas, pô, você tem a flexão, abdominal, agachamento, alongamento. Tem, pô, vários profissionais no YouTube. Tem a galera também que não é profissional, mas, ó, Sabe veja a galera, selecionar. saiba selecionar as pessoas que você consome, né, os conteúdos. Sim. Mas, enfim, faça esse tipo de atividade física, encaixe no seu dia. Às vezes, se você fizer um pouquinho a cada dia, 30 minutos, 10 minutos, já vai dar um avanço. Aí, pô, passou um mês, passou 2 meses, aumenta o tempo, aumenta a quantidade, aumenta a intensidade. Se você tem acesso à academia, pô, faça lá a sua atividade física. Pô, eu não consigo fazer todos os dias. Pô, faz 3 dias na semana. Faz 3 dias, faz 2 dias. Aí você vai aumentando, vai evoluindo. Pô, tá gostando? Pô, tá curtindo a parada, tá curtindo sua rotina? Vai aumentando, vai melhorando, até que você, uma hora, vai virar um hábito. Aí você, como comer, como respirar, quando vai ver, você vai sentir falta. Exatamente. E aprecie o processo. E aprecio... Nossa, bom ponto, Osiris. Aprecie o processo. Porque Exatamente. no começo vai ser Valorize. muito cansativo, você não vai ver resultado de imediato, mas tem que apreciar tudo. Não tem a ver com o objetivo. Tem que curtir a viagem. Uau. Exatamente. Não é o ponto de Né? chegada, né? Exatamente. É o que você constrói ao longo da jornada. Se Exatamente. divirta ao longo da divirta. jornada da vida. Segue dica, se divirta. É isso, é isso. Gente, estamos encerrando o nosso podcast Foi desse demais. dia, que foi demais, muito legal. Muito mesmo. Quero deixar aqui para vocês, né, uma dica, eu acho importante, né, de alimentação, é equilíbrio. Eu acho que tem muitas coisas que é importante a gente dizer, mas uma dica muito importante, equilíbrio, né? Você pode comer seu bolo, pode tomar um refrigerante, sei lá o que você gosta de comer, que às vezes é um pouco mais calórico, que não tem que estar todo dia, ok, mas consuma frutas, verduras, legumes, coma integrais, comida de verdade, beba água, né? Tenha uma alimentação equilibrada e se para você é muito difícil entender esse equilíbrio, procure um profissional que vai te ajudar e, né, como o Osiris falou, vai abrir os teus olhos e falar assim, Total. nossa, é simples, mas ele tá ali, né, e vai te ajudar. Então, fica Total. aqui a nossa dica. Meninos, muito obrigada por, né, eu que pela agradeço. participação de Opa. vocês. Quero saber se vocês querem deixar aqui mais uma dica, né? Alguma frase para finalizar, alguma reflexão. Eu não sei. Não, mas eu acho que é uma reflexão do que a gente falou. Encontre sempre um propósito divino no que você faz, que você não vai desistir. Tenho certeza. Realmente, concordo 100%. É isso aí. Assina É embaixo. É isso. Gente, muito obrigada. Esse foi o nosso podcast Obrigado, de pessoal. hoje. Até o próximo. Você Bora. que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, compartilha, deixa Compartilhe com todo comentários, deixe sugestão, né, para próximo tema. Então, nos vemos aqui no próximo episódio. Tchau, tchau. Nós.